marquei um encontro com Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Amém? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esse cujo seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela compra de nossas almas, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Peço força nesse momento, ó Deus. Me ajude a ajudar os meus irmãos, Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, tome esse culto em suas mãos mais uma vez, para que os seus filhos possam se alimentar, ó Deus. Amém. Mesmo aqueles que não estão conectados, ó Pai, que eles possam ter acesso à gravação depois, ó Deus. E serem abençoados da mesma forma que os teus filhos que aqui estão. Amém. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. É um privilégio você saber que o seu nome estava escrito, foi escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém? Amém. E é um prazer você saber que quando você olha para o teu irmão, você está olhando para aquele que já estava com você lá atrás. Amém? Graças a Deus. Isso é muito importante. Estava vendo quando o irmão Michael chegou com o carro aí. Você vê o carro, né? Mas não é o carro que veio sozinho. Teve alguém para trazê-lo, para vir, né? Dirigi-lo. E aquele que estava com Deus desde antes da fundação do mundo, veio nesse veículo de carne que você tem, que é o seu corpo. Aquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo, não é o seu corpo de carne, mas é o teu espírito que estava com Deus. Amém? As pessoas às vezes elas vai chegar, você não vai chegar num carro, você vai falar para o carro assim, viu, me leva em tal lugar. Aí você vai conversar com o condutor. Então quando eu estou conversando com você, eu não estou conversando com o veículo, que é o corpo. O veículo é apenas para me saber onde vocês estão. Mas eu estou conversando com o condutor do veículo. O condutor, que é aquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Graças a Deus. Somente os filhos de Deus entenderão isso. O profeta disse que chegaria um momento que os filhos de Deus entenderão essas coisas. E você vai descobrir que quando você for para o céu, você vai descobrir que você nunca saiu daqui. William Branham disse. Amém? Então, a mudança, quem faz é o Espírito Santo. O selo, o batismo do Espírito Santo no cristão. Às vezes a pessoa pensa porque ela tem o Espírito Santo, ela se salva, ela vai se salvar, vai no arrebatamento. Mas o irmão Branham tem dito que Balaão tinha Espírito Santo. Era 2 profetas com o Espírito Santo. Quando o irmão Branham ele pregou a mensagem, os ungidos dos últimos dias, Balaão tinha o Espírito Santo. Era Balaão e Moisés. Só que um estava selado com o Espírito. O outro só tinha unção. Mas era o Espírito Santo nele. Amém? A ponto que tem profecia se desenrolando, que Balaão já tinha profetizado lá atrás. Amém, amados? Mas os filhos de Deus, eles sabem quando é que Deus está falando com ele. Amém? Então nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Então você, eu, cada um de nós estamos aqui cumprindo um papel. Cumprindo um papel que Deus disse. Lá atrás, quando ele escreveu o seu nome no livro da vida, que você não seria enganado. Agora, às vezes você para pensar quantas pessoas foram enganadas. A palavra de Deus diz que o anticristo enganou a muitos.
a todos, menos aqueles que estavam com Deus, desde antes da fundação do mundo. Então é bom a gente tocar nesse assunto. Se antes que o mundo fosse criado, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, é importante você saber que antes que um anjo fosse criado, seu nome já estava lá. Olha, imagine isso. Você é antes dos anjos. Amém. Deus escreveu o seu nome no livro da vida, para que depois o Cordeiro pudesse vir, o Logos vir à existência. O Logos não podia vir à existência sem antes Deus ter colocado o seu nome no livro da vida. Quando Deus começou a criar a primeira coisa, você era antes de tudo. Isso é um motivo para você se regozijar. Você era antes disso. Uma coisa que eu quero que você fique tranquilo, para que você possa esquecer a preocupação. Satanás, ele não pode enganar você. Mas por que ele não pode enganar você? Porque você é antes dele. Você é antes dele. Vocês já viram aquela... É um ditado que eles dizem: olha, fulano, quando você veio com o arroz, eu já estava com o almoço pronto, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas quando eu era menino, já tinha já eu tinha ouvido falar nesse ditado aí. Quando vem com milho, né? Quando vem com milho, a farofa já está pronta, ou a polenta, alguma coisa assim. Então, eu quero que vocês entendam que vocês é antes de Satanás. Amém. Como que Satanás pode enganar você se você é antes dele? Satanás está atrasado. Ele está atrasado. Deus já traçou todo o caminho. Deus já sabia cada armadilha que ele iria colocar no seu caminho. E Deus predestinou você lá atrás. Mas como que você vai sair das armadilhas de Satanás hoje? Através da palavra. Amém. Satanás, ele usou a palavra para combater Jesus. E Jesus disse, Satanás disse para Jesus, está escrito. Observa que ele usou a palavra contra Jesus. Mas Jesus disse, também está escrito. Então, quando Satanás usar as escrituras contra você, ele vai falar, está escrito. Mas você é antes dele. Você foi predestinado em Deus antes que Satanás existisse. Dá para entender um pouco isso? Antes que Satanás viesse à existência, Deus já tinha predestinado você. Deus já tinha colocado o seu nome no livro da vida. Então, quando ele colocar qualquer obstáculo no seu caminho, você vai dizer, Satanás, eu sou antes de você. Amém. Meu pai colocou meu nome no livro da vida. O meu caminho já foi traçado. Seu caminho já foi traçado por Deus. Meu filho, quando ele veio à existência, já tinha muitos caminhos que eu já tinha traçado antes dele. Ele está passando por um caminho que eu já passei. Amém. Né? Traga essas coisas para a sua vida espiritual. Quando você entender essas coisas, você vai ver que Satanás veio depois. Ele está atrasado, você foi antes. Amém. Chegou atrasado, Satanás. Meu nome já foi escrito. E quando Deus escreve seu nome, não tem como você se perder. Porque você já foi predestinado lá atrás. Você foi predestinado para voltar para Ele. Amém. Nós somos predestinados para voltar para Ele. Os filhos de Deus, eles nunca se perderão. Isso não sou eu que falo. Isso é a palavra de Deus que nos diz. A Bíblia diz que todos aqueles que saíram de Deus não pecam. Se você é um filho de Deus, você não peca. Nós precisamos saber o que é pecado. Pecado é incredulidade. E você não peca porque você estava num Deus eterno. Amém. Não existia pecado e não existe nesse Deus. Então, amados, sempre quando tiver uma armadilha do diabo, você sabe que você é antes dele. Deus já sabia o tipo de armadilha que ele ia colocar no seu caminho. Por mais que Satanás tenta levar você para caminhos tortos, caminhos errados. Se o seu nome for escrito no livro da vida, jamais você se perderá. A promessa foi dada para Abraão e sua semente. Não é assim?
Ló fazia parte da família de Abraão. Por mais que ele foi para Sodoma, por mais que ele foi tentado, por mais que ele teve problemas, chegou um dia que Deus precisou tirar ele de lá. Por mais que você estava nesse mundo aí fora, houve uma predestinação na sua vida. Houve algo antes que Deus pudesse criar uma estrela. Olha, você é antes de uma estrela. Você é antes que um anjo fosse criado. Porque você estava num ser eterno. Você estava num ser que nunca começou e nunca vai terminar. Então, se você estava num ser que nunca começou, você nunca começou. Tenta analisar isso. Você saiu de uma fonte eterna. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. E Deus tem uma aliança com seus filhos. E essa aliança não se rompe. Essa aliança não se acaba. Na mensagem Jeová Jireh, essa mensagem está não foi traduzida ainda. Mas só no inglês. William Branham disse: agora, esta aliança incondicional. É incondicional. Uma coisa incondicional é independente do que você vai fazer. Não se você quiser, ou eu quero mais tarde, ou algo parecido. O irmão Branham está dizendo, não é assim. Deus disse, eu já dei a terra para você. A terra, o que é a terra? A terra prometida? O Espírito Santo. Mas o que Deus está falando para Abraão aqui, eu já dei a terra para você, Abraão. É independente do que Abraão fosse pensar, das exigências de Abraão. Deus disse, eu já dei para você. Agora você tem que cultivar. Você tem que cultivar isso. Eu já dei a terra para você e sua descendência. Depois, é a sua descendência, depois de você. Amém? Amém? Veja, já está feito, é um trabalho acabado. Deus já terminou esse trabalho. E disse para Abraão, isso é para você e para a sua descendência. A descendência de Abraão não poderia se perder lá atrás. Da mesma forma que nós somos descendência de Abraão hoje. Abraão é nosso pai na fé. Nosso pai na fé ou revelação. Fé é uma revelação. Então, se Abraão teve uma revelação, e ele é o nosso pai na revelação, ou nosso pai na fé, você foi chamado para ter a mesma fé, a mesma revelação que Abraão teve. Porque nós somos família de Abraão aqui na terra. E você observa que Deus deu a promessa a toda a semente de Abraão. Então não adianta você querer pegar um parente seu e querer trazer para a palavra de Deus, se aquela pessoa não é semente. Aquela pessoa ela vai ficar na igreja pouco tempo. E logo ela vai mostrar a natureza dela e vai sair da presença de Deus. Porque o lugar dela não é ali. Ela não é semente. Ela não é filho de Abraão. Somente os filhos de Abraão continuarão. Fé não é algo que você se esforça para ter. Não é algo que você passa a ter quando você vai para uma igreja, quando você é batizado. Quando Deus predestinou você lá atrás, é muito bom você ter isso em mente. Quando Deus nos predestinou, desde que Ele criasse um átomo, uma estrela, ou um anjo, qualquer outra coisa. Quando Ele predestinou você lá, você já saiu de Deus com a fé, com a revelação. Você chegou nesse mundo com isso em você. Só que ia chegar um tempo que você ia descobrir quem você é. Você está aqui hoje para descobrir quem você é. Jesus sabia quem ele era. Satanás não podia enganar ele. Por isso que eu estava falando do veículo. Esse ser que foi predestinado desde antes da fundação do mundo, que é vocês, ou um de vocês. Preste bem atenção nisso. Quando você veio, já tinha um veículo esperando vocês. E é você que controla o veículo agora, que é o seu corpo. É você que controla o veículo.
Deus predestinou você, e agora você desceu nesse veículo e você vai dirigi-lo. Agora está o veículo, o condutor do veículo e o GPS Espírito Santo, para que esse condutor possa chegar no destino dele. Foi predestinado em Deus lá atrás? Então esse GPS ele vai guiar você de volta. É independente do que você faz. É independente. Vocês fazem a barba de vocês uma vez por semana, ou 2 vezes, ou pelo menos vocês acertam a barba, não é isso? Mas por que vocês fazem isso? Porque ela cresce. Vocês têm poder sobre ela? Não. E assim é a vida de vocês com Deus. Vocês não têm controle. É Deus que controla. Eu não tenho controle. É Deus que controla a minha vida. Amém? Amém? Então a promessa foi dada para Abraão e sua semente. Então eu estou feliz hoje por saber que eu estou diante da semente de Abraão aqui hoje. William Branham continua e disse: se somos descendência de Abraão, isso é um produto acabado. Vocês são uma obra perfeita, uma obra terminada. Ninguém pode chegar e riscar vocês agora. Olha, você não tem direito a isso, fulano. Você não tem direito àquilo. Como que você não tem direito se você já foi predestinado lá atrás? Não tem como vocês se perderem. Tenha isso em mente. Não tem como vocês se perderem, porque Deus já traçou o mapa de cada um de vocês. De cada um de nós. Amém? É um caso. Isso é um produto acabado. Aí ele explica para você, ele diz, aqueles que ele, esse ele é Deus. Aqueles que ele conheceu de antemão, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. E aquele que ele justificou, ele, observa, já não é para amanhã. Não foi ontem, não é futuro. Está dizendo que ele já glorificou. Amém. A palavra glória significa a avaliação de Deus sobre você. O julgamento de Deus sobre você. Que é o doxa. É a avaliação de Deus. Então, não se preocupem com a avaliação das pessoas sobre vocês. Fulano fala que ele é crente, mas olha o jeito dele. Deus já avaliou vocês. Vocês já saíram de Deus avaliado. Está entendendo? Amém. Não importa o que as pessoas pensem, o que o mundo pense, ou religião, ou qualquer coisa que tenha. Deus já avaliou você. E já predestinou você. Ninguém tira isso de você. Então, observa que ele já glorificou. Você já está glorificado. Você já está santificado. Você está limpo, justo diante de Deus. É algo que ele fez agora? Como? Se não existia nem terra, não existia lua, não existia nada. E ele foi lá e viu o seu trajeto e colocou seu nome lá. Então são esses que ele glorificou. Aí o William Branham diz, do que você tem medo? Você não tem que ter medo de nada. Como que você vai ter medo se já é uma coisa arquivada? Jesus diz que ninguém pode tirar você da mão do Pai, muito menos da mão dele. Ninguém. Você veio para um veículo de carne. Aí quando a pessoa monta um carro, né, um automóvel, um Gol, um Voyage, um Palio, né? Aí a empresa vai lá e coloca o nome, né, nesse carro. Mas quando Deus criou o veículo dele aqui na Terra, Deus não precisava que ninguém colocasse uma marca nele. Deus mesmo disse, chamará seu nome Jesus. Esse era o veículo que Deus usou aqui na Terra. E quando você se converte na palavra de Deus, a palavra diz que você foi chamado para ser conforme essa imagem do Filho de Deus. A pessoa vai olhar para você e falar assim, mas é o mesmo tipo de veículo?
É porque você anda da mesma forma que aquele veículo andava. Você age da mesma forma que aquele veículo agia. Porque não tem como você agir diferente. Porque você já foi predestinado lá atrás para ser conforme a imagem do Filho de Deus. E se você é conforme a imagem dele, as pessoas vão olhar e falar assim, mas é o mesmo veículo. Quando olharam para os seguidores de Jesus na porta chamada Formosa, eles olharam para eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus, e já estavam e andavam com Jesus, porque eles agiam igual. Então hoje tem um povo que agirão, andarão igual. Porque vocês, o ser que Deus predestinou lá atrás, veio nesse veículo. E a natureza de Deus agora está em você. Não tem como você andar diferente. Por mais que você queira. Algo em você vai acusar. Algo vai acusar você lá dentro. Não, Deus não está feliz com isso. Deus não está contente com isso. Amém? Amém. Então de que você tem medo? Ele diz, e o anticristo, nos últimos dias, de acordo com o Apocalipse, enganou todos os que habitavam sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, desde o último reavivamento, como Brana disse. Não, desde antes da fundação do mundo. Foi quando o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Quando o Cordeiro foi morto. Deus falou a palavra. Estava em seu pensamento. E ele falou a palavra e tudo aconteceu naquele tempo. Que tempo que é esse? O tempo antes do tempo. Um tempo quando não existia tempo. Era só a eternidade. Ele falou a palavra e tudo aconteceu naquele tempo. Irmãos, quando Deus pronuncia a palavra, quando Deus coloca a palavra dele em ordem, quando Deus pede algo ou exige algo, quando Deus diz que produza cada semente de acordo com sua espécie, que produza as árvores, frutos, as árvores estão produzindo até hoje. Nós temos que produzir até agora. Você não pode deixar de produzir, porque Deus ordenou que você fizesse isso. Porque você foi ordenado lá atrás. Então não tem como você se perder. Então quando você vê a pessoa se afastando da palavra de Deus, não sentindo mais aquele prazer do Espírito Santo de Deus, não sente mais aquele calor no peito. Sabe aquele calor que parece que estão derramando uma água quente no seu coração? Alguém já sentiu isso? Amém. Quando a pessoa começa a perder isso, começa a se afastar da presença de Deus, é porque ela não teve um contato com Deus lá atrás. E às vezes Deus está testando você para ver se você vai orar por ela. Mas os filhos de Deus, eles sempre vão sentir esse calorzinho que eu estou dizendo para você. Aquela coisa morna, gostosa derramando em você. Eu creio que vocês sentem isso. Amém. Ele falou a palavra e tudo aconteceu naquele tempo. Isso é apenas a semente de Deus se materializando. Observa, a semente de Deus, onde estava essa semente? Foi predestinado lá atrás. Agora essa semente começou a se materializar. Aí você agora se tornou matéria. Você veio para um corpo matéria. Porque você estava em luz, matéria e tempo. Luz, matéria e tempo. Você saiu da eternidade e veio para a matéria, para o tempo. Você não estava no tempo antes. Você estava na eternidade. Você estava no ser eterno. Então a semente se materializou quando você saiu de Deus e habitou nesse corpo. É para você entender um pouquinho como foi que seu irmão mais velho. Isso é tudo.
Sua palavra está vindo. Agora, quando a luz de Deus brilha através disso, rapidamente a semente reconhece. Quando a luz de Deus ela se manifesta, o William Branham está dizendo, a semente reconhece aquilo. Por que ela reconhece? Ele diz, porque ela nasceu de Deus. Como que você não vai reconhecer Deus aqui agora? Você nasceu de Deus. É a semente de Abraão, conhecida por Deus. É por isso que a luz brilha. Para que ela brilha? Ele diz, para pegar aquela semente que estava em Deus antes. Quando a luz bate sobre você, você vai entender a sua natureza. Você vai entender de onde você veio. Vocês observam que quem chegou diante de Abraão foi 3 homens. Chegou Deus e 2 anjos diante de Abraão. Agora, Abraão reconheceu. Estão entendendo? Abraão reconheceu quando aquele veículo chegou diante dele. O veículo chegou, mas Abraão reconheceu quem estava conduzindo aquele veículo. Que era Deus mesmo. Amém. E Abraão se ajoelhou diante de um, não foi diante dos 3. Da mesma forma que Abraão sabia quem estava diante dele, existe um povo hoje que é um povo pequeno. É a minoria hoje, que Deus, quando ele se manifesta, você vai se ajoelhar diante de um só Deus. Amém. E você vai render culto da mesma forma que Abraão rendeu. Da mesma forma. Não se preocupe se Satanás tentar tirar vocês da presença de Deus. Ele pode até tentar. Da mesma forma que ele fez com Ló. Ló foi para Sodoma, mas como ele era parte de Abraão, a palavra foi dito que os filhos, a semente de Abraão, herdaria todas essas coisas, ele tinha que voltar. Então, por mais que alguém saia do meio nosso, da frente, do meio da palavra de Deus, ela tem que retornar, porque ela é parte de Deus. Quando a pessoa sai da presença de Deus, ela começa a viver bem, começa a ter uma vida boa, começa a prosperar longe de Deus, é porque ela achou o lugar dela. Olha, que triste. Mas tem aquele, por mais que ele está prosperando, ele está sentindo aquele vazio dentro dele, ele precisa voltar. Mas existe aquele que consegue o galardão dele fora da palavra de Deus, longe de Deus. Mensagem, quem é esse Melquisedeque? Mombrano disse, agora, nós encontramos no princípio seus atributos. E agora, você estava com ele, então. Então, quando o livro da vida aparece, agora, temos aqui em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, onde nós lemos, ele diz que a besta que vem sobre a terra, nesses últimos dias, enganará toda essa gente que está sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes do mundo existir. O irmão Branham disse, pense nisso. Pense nisso. Então, se esse espírito está manifestado hoje para enganar as pessoas, está entendendo? É porque o nome não estava escrito lá atrás. Satanás, quando ele foi para enganar a Eva, ele foi cuidadoso ali. Ele usou a mínima palavra possível. Certamente, quando ele disse, não morrerás. Ele usou pouca coisa para enganar Eva, porque senão ela ia perceber que estava sendo enganada. Agora, você imagina o tanto que a igreja está fora da palavra de Deus hoje? A mentalidade que Eva tinha, se ela tivesse sentada com vocês aqui hoje, ela não seria enganada de maneira alguma. Porque a coisa agora está escancarada. Era apenas uma vogal para enganar Eva. Hoje, gente, hoje eu acho que existe o quê? Existe praticamente 2 ou 3 versículos completos. Hoje a palavra de Deus diz,
Se um homem olhar para uma mulher para cobiçar, no seu coração já cometeu o ato. Isso daí para Eva já era muita coisa. Olha quantas palavras Jesus disse. Mas Satanás ele usou uma só. E hoje isso tem se multiplicado. Hoje isso tem se multiplicado. Então William Branham diz que foi prometido para Eva que a palavra retornaria para ela novamente. Então a palavra ela retornou para você novamente. Amém. Nós fomos chamados para esse propósito, onde Deus nos predestinou, para que nós não cometêssemos o erro que Eva cometeu lá atrás. É por isso que William Branham diz que Deus não confiou a palavra dele a homem algum. Ele mesmo tinha que vir e entregar a sua mensagem. Para que as pessoas não fossem enganadas. Deus já tinha predestinado vocês lá atrás. Mostrou para vocês todo o percurso. E disse para vocês, não se preocupe, porque quando o Espírito Santo vier, como Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Quando esse grande GPS descesse sobre a igreja, ele ia guiar vocês em toda a verdade. Quer dizer, então, aquele Espírito que fez com que Eva caísse, já não ia ter efeito nenhum sobre vocês. Ia colocar uma armadilha, mas o nome já foi escrito. O nome já foi escrito lá atrás. Pense nisso. Antes, veja bem, antes que Jesus alguma vez nascesse, 4.000 anos antes que ele viesse sobre a terra, e vários 1.000 anos antes que você viesse sobre a terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo. E o livro da vida se fez. E o seu nome foi posto no livro da vida antes da fundação do mundo. Gente, antes da fundação do mundo. O William Branham faz questão que você saiba. Jesus ele fez questão que você soubesse dessas coisas. Jesus fez questão que você soubesse que você tem um Deus. Jesus fez questão que você soubesse que ele era teu irmão. Jesus, ele entregou a vida, o irmão Branham diz, da maneira mais gostosa. Porque sabia o propósito daquilo. Observa que Jesus queria que você soubesse aonde você estava. Quando ele disse, olha, não me toques. Porque eu ainda não subi, vá aos meus irmãos e diga que eu subo, que eu subirei para meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Jesus ele fez questão que você soubesse disso. Jesus fez questão que você soubesse aonde você estava. Vim de Deus e volto para Deus. Aquele que saiu de Deus veio para o veículo de carne. Está entendendo? E Deus, quando ressuscitou aquele corpo, o veículo, o corpo de carne de Jesus, aí Jesus voltou com aquele corpo. Mas quando ele saiu de Deus, ele saiu para habitar naquele corpo. Era o corpo que Deus tinha dado a ele. E esse é o corpo que Deus deu a você. Esse corpo não é você. Esse corpo é o recipiente aonde você está. Amém. Então, quando eu começo a interagir com você, conversar com você, interagir é profunda, é mais profunda. Estou interagindo com você, eu não estou conversando com a carne. Quando você começa a entender isso daí, você começa a ter respeito pelo teu irmão. Eu não estou interagindo com a carne, estou interagindo com um ser inteligente que está na carne. Está entendendo? Você está conversando com aquele que foi predestinado lá atrás. O ser inteligente que está aí, o ser inteligente não é você, é aquele que estava em Deus que está em você. Então eu estou conversando com ele. Olha que coisa maravilhosa. William Branham diz, esta é a verdade da Bíblia, vê? Seu nome foi ordenado por Deus e colocado no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Gente, se foi ordenado, não tem como você se perder. É bom a gente tocar nesse assunto, onde o William Branham levou a igreja, já nos tempos dele. Ele disse que essa fita rodeará o mundo e as pessoas não seriam enganadas acerca disso.
Então ele faz questão que você saiba que Deus ordenou a você. Então, se Deus ordenou a você e você se perdeu, então esse Deus é um Deus falho. Você concorda comigo? Mas como Deus não falha, nós cremos num Deus que não falha. Nós cremos num Deus que traçou todo o nosso destino. E se Ele predestinou você lá atrás, Ele ordenou você. O que é ordenar? Ele dá uma ordem para você. Da mesma forma que Ele deu a ordem para a natureza, e a natureza está produzindo até agora. Deu a ordem para a lua, e a maré está sob o controle dela até agora. Está entendendo? Então, quando Deus dá a ordem, você tem que cumprir aquilo. Você não se perde. Pronto. Você não se perde, porque você foi ordenado a ser salvo. Satanás não tem o direito de tirar a salvação de você. Porque houve um ser que ordenou você para ser salvo. Paulo, quando ele foi para a sepultura, ele foi da maneira mais gostosa. Ó morte, onde está a sua vitória? É assim que nós temos que estar. Por mais que esse corpo seu vai para a terra, esse veículo vai para a terra, mas você vai voltar para Deus, porque é você que foi predestinado. O veículo vai para o chão. Mas no dia do arrebatamento, você, estou conversando com o ser que está aí dentro, você vai vir e vai entrar no seu veículo de carne. Porque é isso que as Escrituras dizem. William Branham diz, você estava ali em seus atributos. Você não se lembra. Não. Porque você apenas é uma parte da vida dele. Você é uma parte de Deus. Quando você se tornou um filho ou uma filha de Deus, assim como você é uma parte do seu pai terrestre. Da mesma forma que você é uma parte do seu pai, e falando do lado espiritual, você é uma parte do seu pai espiritual. Tudo bem até aí? Você é uma parte. Agora existe o natural e o espiritual. Tem que haver uma unção aí. O irmão Jorge chega a dizer, né, acredito que ele pegou de William Branham, e eu também vejo dessa forma, ele disse, sempre fomos filhos de Deus. Você sempre foi um filho de Deus. É aí onde as denominações se perdem. Eles falam para você que quando você se batiza, quando você se arrepende, você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho. Isso é mentira. Você sempre foi um filho de Deus. O Cordeiro morreu por você lá atrás. Você não pode ser enganado. Você está um passo na frente de Satanás. Amém. Como que ele vai enganar você se você está um passo na frente dele? Satanás chegar e dizer para você assim, você não é um eleito. Você não é uma eleita. Você pode olhar para ele e falar assim, rapaz, você está atrasado. Verdade. Por que você está atrasado? Porque eu sou antes de você. Antes que Deus criasse o primeiro anjo, o meu nome foi escrito no livro da vida. Antes que houvesse ato no ar, seu nome foi escrito no livro da vida. Não tem demônio no inferno que tira você da mão de Deus. Amém. Por mais que tentaram tirar a vida de Jó. Está entendendo? Por mais que tentaram tirar a vida dele, ele não blasfemou da palavra. Satanás perseguindo ele de toda forma. Mas aonde você acha que estava Satanás? Estava na esposa dele. Maldiçoe esse teu Deus e morra. Às vezes, Satanás está usando a esposa, ou usando o próprio marido ali. A esposa é uma cristã, e o marido é um crente morno, ou vice-versa. Aí a mulher começa a tomar um papel que não é dela, e ele se torna um submisso a ela. Ah, porque é minha mulher. Rapaz, não é sua mulher, é o demônio. É aquele mesmo ser que usou a mulher de Jó para amaldiçoar Deus e perder a salvação. Esse mesmo espírito está ungindo um veículo.
para tirar você da presença de Deus. O que eu estou dizendo para vocês é somente os eleitos de Deus perceberão aonde está a armadilha. Você tem que perceber, se você é um eleito, se você estava em Deus, se o seu nome foi escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, toda armadilha que Satanás colocar na sua frente, você vai saber que é a armadilha que ele está criando. Ah não, mas é o meu marido. Gente, é a armadilha de Satanás. É minha esposa, é uma armadilha de Satanás. Você tem que se libertar. Deus mostra para o eleito tudo o que ele precisa. Deus mostra para o eleito tudo o que ele precisa. Jesus, ele conversou abertamente com os discípulos. E conversava em parábolas com aquele que não fazia parte da família de Deus. Então vocês observam que vocês estão ouvindo uma mensagem hoje, que as pessoas estão ouvindo por parábolas. Elas não sabem essas coisas que você sabe. Em Romanos 8, 29 ao 30 está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu. Na Bíblia de vocês está o que dantes conheceu. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para que ele, que é o Filho de Deus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você é irmão dele. Concorda? Então, da mesma forma que Deus agiu em Jesus, ele vai agir em você. Não vai agir com a mesma proporção. O William Branham diz que no Filho, Deus habitou em plenitude. Em nós, Deus habita em porção. Mas só que Deus vai usar você, se é 10%, Deus vai usar você os 10%. Se é 2%, Deus vai usar você os 2%. Aí não é porque o irmão tem um status na igreja maior do que você é menor do que ele, não. Ah, tem um irmão que toca e eu não sei tocar, mas você sabe cantar. Vocês observam um pai de família. Você não pode querer que o seu filho, se um pai de família é médico, ele não pode querer que o filho dele seja médico. Porque o dom de Deus tem que operar na família, da mesma forma que opera na igreja. Na família tem mecânico, eletricista, pedreiro, né? Mexe com animais. São dons que Deus colocou para edificar aquela família. Da mesma forma, isso é colocado em casa, na casa de Deus. Aí Deus dá o dom para você cantar. Mas eu não sei cantar, mas eu sei bater palma. Usa aquilo. Ah, mas a minha garganta não é muito boa para cantar. Mas viva uma vida cristã e dê testemunho, porque deve ter alguém te observando lá fora. Irmão, existe tanta coisa que Deus tem nos dado, mas o erro do ser humano é que ele olha para o outro. Observa que os nossos olhos é feito para olhar para frente. Não é isso? Mas só que na verdade você tem que olhar para você. Você tem que olhar para você. Os olhos espirituais têm que estar voltados para você. Satanás jamais vai fazer com que você entenda que você foi predestinado lá atrás. Em Romanos, Paulo está falando que Deus predestinou lá atrás. O que antes de todas as coisas ele conheceu. Você foi conhecido por Deus lá atrás. Amém. João disse: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. O mundo não conhece vocês, porque vocês são filhos. Porque não conhece a Ele. Então eles não conhecem a Deus, por isso que eles não conhecem você. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como é, o veremos. Vocês observam que é um pequeno povo que vai ser igual. Que vai ser da mesma forma. Que vai ser a mesma natureza. Estávamos nele.
Não estávamos no homem, estávamos em Deus. Não interessa o que o homem pensa, é o que Deus pensa. É a avaliação de Deus e não do homem. É por isso que no culto de ceia, Paulo chegou a orientar a igreja dele. Como querendo dizer assim, ó, examine o homem a si mesmo. Falando, ó, você não tem que examinar o teu irmão. Examine o homem a si mesmo. Amém, amados? Só para encerrar aqui, amados, antes de passar para o irmão Marinho. O irmão Marinho trabalha hoje, irmão? Não. Romanos 8, 14. Está escrito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ó, vocês observam que é só os filhos de Deus, Paulo está dizendo para você, que é somente os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito. Aí você saiu de Deus para esse veículo, aí o grande GPS, o grande Espírito Santo, ele vem sobre você e começa a guiar. Deus não está guiando o seu corpo de carne, ele está guiando o teu espírito. É por isso que a palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Deus é espírito, ele vai testificar com o seu espírito. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Estávamos nele. E não podemos ser enganados, amados. O mundo todo vai ser enganado. Porque a mensagem de Satanás é melhor do que a que vocês estão ouvindo aqui. É bem ilustrada, bem melhor do que a que vocês estão ouvindo aqui. Mas você foi predestinado. Satanás não pode colocar nenhuma armadilha na vida de vocês. Por mais que vocês tenham um problema na vida. Saiba que o Deus que predestinou vocês lá atrás, Ele está aqui hoje para livrar você de todo o mal. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe aqueles que estão conectados conosco nesse momento. O culto está terminado, vou passar para o Marinho. Deus abençoe a todos. Jesus está aqui.